Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ingrid, eu sou membro da Minerva Civil UFRJ, que é a equipe oficial de competições acadêmicas voltada para engenharia civil e arquitetura da UFRJ. Na oportunidade de hoje, estou aqui com ele, atual membro de projetos, pesquisador bolsista de iniciação científica, quase formando e artista, não só pela arquitetura, como também pela música, como vocalista da banda Trinco, João Gabriel Afonso. Tudo bem, João? Seja muito bem-vindo e caso eu tenha deixado passar alguma coisa nessa breve apresentação, você pode complementar. Oi, Ingrid, tudo bem? Nada a acrescentar. Eu agradeço pelas suas palavras, inclusive, e pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Então, João, antes de introduzir o tema, eu queria saber um pouquinho, né? Como é que se deu? É você, a Minerva? Como que essa oportunidade surgiu? Bom, eu conheci a Minerva ainda no período presencial, no ano de 2019, em uma visita da Minerva Civil no prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, lá no Fundão. E eu fui pesquisar mais um pouco sobre o que ela fazia, né? E fui saber mais um pouco sobre a equipe, né? Entender do que se tratava e descobrir, através de amigos que faziam parte da equipe da época, sobre os concursos, sobre as redes sociais da Minerva, e comecei a me inteirar pela equipe, né? Me interessar e me inteirar pela equipe. Aí, no ano passado, né, no final do ano passado, eu participei do processo seletivo da Minerva, a gente participou, né? E hoje eu estou tendo o prazer de estar aqui representando a equipe e a UFRJ em competições de arquitetura e engenharia. Massa, João, assim, é uma honra para mim estar aqui entrevistando você, né? Eu acho engraçado porque, por sinal, né, nosso tema de hoje é uma das primeiras competições internacionais da Minerva Civil e também é a primeira entrega que você faz pela equipe, certo? Sim, sim, minha primeira competição com a Minerva, eu me sinto muito honrado em ter participado dessa em especial, porque ela é o marco para a Minerva, né? A primeira competição internacional da equipe é uma grande conquista. Eu espero que ainda venham muitas competições internacionais, e é isso. Com certeza, João. Assim, que legal, né? A Minerva Civil ela foi fundada em 2017 e agora, quase 4 anos depois, ela estreia aí uma das primeiras competições internacionais, né? Dessa curtinha vida dela. E eu fico pensando assim, qual é o sentimento em si de representar o FRJ? Uhum. A sensação de representar o FRJ foi, foi um misto de orgulho com dever cumprido. Como se todo o percurso da graduação, todos os conhecimentos adquiridos na faculdade me trouxessem para esse momento, sabe? Eu me sinto muito honrado de participar disso com a Minerva, com meus companheiros de equipe me ajudando, me incentivando e ajudando eles também. E foi uma experiência única e agregadora que eu só tenho a agradecer e que com certeza vai ficar marcada na minha história, na minha vida. E é isso. Chega a dar um nervosinho, assim, né? Conta pra gente um pouco do que é a Bauhaus Campus 2021, né? Do que se tratava esse projeto. Bom, eu vou começar falando um pouco mais sobre a Bauhaus em si. A Bauhaus ela é uma escola de artes, de arquitetura e de design muito importante para essas áreas, né? Fundada depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919, pelo arquiteto alemão Walter Gropius, lá em Dessau, na Alemanha. Ela foi muito importante para o design, quase que uma revolução, né? Porque ela trazia uma outra visão diferente do que estava sendo feito na época que ela foi fundada, e desafiando os padrões que eram impostos naquela época. A Bauhaus buscava formas simplificadas e mesclava todas as formas de arte. Então, a pintura, a escultura, a arquitetura e o desenho industrial, que também era um outro viés da Bauhaus, eles estavam ali todos interligados, se agregando, se integrando e se complementando. A Bauhaus Campus 2021, na verdade, foi uma competição de arquitetura promovida pelo Arquitectura, que é um grupo que promove esse tipo de competição entre estudantes de diferentes nacionalidades, diferentes escolas de arquitetura ao redor do mundo, né? O escopo da competição era justamente criar um novo campus para a Bauhaus, essa escola tão importante para as artes, para a arquitetura, que esse novo campus, ia ficar
em Dessau, na Alemanha, onde fica a primeira sede, né, da escola da Bauhaus original, que foi fundada pelo Gropius em 1919. Então foi bem interessante esse concurso. É importante pensar, né, como que isso é relevante para a equipe, né? Enquanto você falava, eu consegui perceber que a democratização do conhecimento, ele é um dos princípios mais importantes para o Bauhaus, né? Eu queria entender como que isso impactou as ideias iniciais, a concepção que vocês desenvolveram a partir daí, né? Esse impacto foi norteando todo o nosso pensamento projetual como um todo. Desde os espaços construídos, físicos, os nossos prédios, até as áreas livres, onde a gente imaginava diversos tipos de apropriação por parte dos usuários do local, né, os alunos em si, e também da própria população de Dessau, que poderia usar os espaços para diversas atividades culturais, de lazer, de educação. Então a gente traz também alguns conceitos da própria Bauhaus, como a permeabilidade da visão, que propicia essa democratização do próprio espaço através dos panos de vidro que cobrem os prédios da nossa proposta de intervenção. E a desassociação, digamos assim, dos planos, né? A gente faz isso com as diferenças dos níveis do projeto, com o uso dos nossos pilares, do que a gente chamou durante o processo de passarelas que interligam os nossos edifícios. A gente também traz para fora alguns equipamentos que a gente imaginava atendendo a população de diversas formas, como o nosso anfiteatro e o nosso café, que a gente implementa no terreno. Muito legal, João, assim, né? Eu fico pensando que deve ter sido muito difícil pensar uma abordagem que atendesse esse viés disruptivo da Bauhaus, né? E como é que foi, assim, para vocês? Eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, sobre isso. Uhum. Bom, várias das escolhas e das tomadas de decisão que a gente, como equipe, seguiu durante todo o processo de projeto foram importantes para afirmar essa quebra, digamos assim, que a própria Bauhaus traz muito forte. A quebra que a gente propõe está presente nessa introdução e participação do público, da cidade dentro do nosso projeto, mas também está presente nas escolhas do paisagismo, do desenho de piso, nas escolhas das formas no interior dos edifícios, das aberturas produzidas nos mezaninos, da forma das escadas que a gente utiliza, na escolha dos mobiliários e aberturas das salas de aula, que podem se integrar entre si e podem integrar também os mobiliários. Elas podem juntar ou separar os mobiliários, como a gente quisesse. A gente trouxe essas propostas para dentro do nosso projeto. Essa quebra, né, esse viés disruptivo da Bauhaus, a gente entendeu como uma oportunidade de expressar essa visão de mundo para aquela escola, né, tanto entendendo o que ela é para a época, quanto o que ela significa hoje, o que ela significa agora. Essa visão democrática do ensino das artes, sem diferenciação entre elas, e acho que, por consequência, trazendo esses ensinamentos muito pertinentes a todas elas, esses saberes que se integram. É muito importante, né, João? Eu percebo que às vezes a gente olha muito para o passado sem pegar e vislumbrar o que a gente tem agora no presente, né? Eu acho que a arquitetura, tão como a engenharia, a gente mistura essas duas coisas. A gente aprendeu muito com o passado, mas hoje a gente precisa desenvolver habilidades que respeitem e falem, né, sobre as situações que a gente passa agora, né, nesse momento. E outra coisa que eu queria perguntar para você é assim, né? Ao seu ver, quais foram os desafios que a equipe encontrou, né? De repente, assim, em relação à língua, termos técnicos, como foi isso para vocês? Bom, a gente enfrentou sim esses desafios com a língua, com os termos técnicos, mas eu acho que o maior desafio foi o distanciamento provocado pela pandemia. A gente conseguiu vencer essa barreira estabelecendo conexões e diversas conversas através dos meios virtuais, videochamada, aplicativos de mensagem de texto, ligações, quadros interativos. Eu acredito que esse desafio que é a pandemia, que a gente vem enfrentando atualmente, apesar de todos os danos, de todos os males, tem nos ensinado muita coisa.
E que eu acho que essa interação que a gente teve é uma dessas coisas. Eu entrei na equipe, assim como você, né, no meio dessa pandemia, desse momento remoto, virtual, né? Então, para a gente que nunca teve essa experiência de competições em equipe reais, assim, reais que eu digo presenciais, eu acho que é uma nova experiência também enriquecedora, ainda assim, onde a gente consegue compartilhar com as pessoas da equipe, mesmo de longe. Eu sinto que cada um na sua casa, compartilhando pensamentos, desenhos, ideias, risadas, companhia. Eu sinto que isso tudo é muito importante e foi, sim, um desafio que a gente conseguiu vencer e superar. Eu acho que aí na sua resposta, né, eu já catei algumas coisas da próxima pergunta que eu vou te fazer, mas eu gostaria que você falasse um pouco do que você percebe assim que a equipe ganhou com essa experiência. Uhum. A equipe ganhou como experiência, como eu disse, eu sinto que essa interação que a gente teve durante todo o processo dessa competição foi muito importante para o nosso crescimento pessoal, digamos assim, como equipe. Eu estou há pouco tempo na equipe, mas eu já sinto que esse crescimento veio com essa competição também. Eu sinto que, ao meu ver, essa capacidade de interação, essa união, né, e essas conversas sobre o projeto foram a maior experiência que a gente ganhou com a Bauhaus Campus 2021. Eu acredito que as próximas competições elas vão ser bastante proveitosas, né, com os aprendizados dessa nossa primeira competição internacional. Perfeito. Enquanto você falava, né, nas últimas respostas, eu percebi que a equipe ela é bem heterogênea e eu queria entender um pouco de como que funcionou a dinâmica dessa divisão de tarefas, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Bem, como você falou, a equipe é bem heterogênea. Nós somos estudantes de arquitetura e de engenharia civil, compondo essa equipe e participando de competições, e eu acho que esse é o maior diferencial da Minerva. Essa competição era especificamente de arquitetura, né, mais voltada para a minha área, e no começo dela, a gente reuniu toda a equipe técnica de projetos para fazer essas pesquisas, né, que foram dando suporte à parte da equipe que ia participar dessa competição. Então, a gente reuniu muitos dados da cidade de Dessau, lá na Alemanha, né? A cidade na Alemanha onde o projeto ia acontecer, onde ele ia ficar. E aí a gente reuniu dados climáticos, carta solar, índices pluviométricos, rosa dos ventos, dados de relevo, dados de hidrografia do lugar. A gente também organizou dados de fluxos, de usos do terreno e fez uma pesquisa bem extensa sobre a Bauhaus mesmo, o que ela significava, o que ela trazia como premissa, digamos assim, e o que a gente poderia usar para a nossa apresentação e para a nossa representação mesmo. Depois de fazer isso, a gente fez uma apresentação bem elaborada para toda a equipe ficar a par das pesquisas, né, e todo mundo ter essa dimensão do todo. Depois disso, mais para frente na competição mesmo, a divisão de tarefas dentro da parte da equipe que participou desse concurso foi baseada nos conhecimentos prévios de cada um, no período da faculdade em que cada um estava e onde as pessoas teriam, né, um melhor desempenho. E aí a dinâmica da equipe nessa divisão foi realmente estabelecer um líder em cada frente, digamos assim, de tarefas, que seria responsável por fazer aquilo acontecer e por conversar e dialogar mesmo com as pessoas que faziam parte daquele grupo menor. Aí, a cada semana, a gente tinha entre 2 e 3 reuniões, onde toda a equipe do concurso, né, colocava a par as suas ideias e levava encaminhamentos para frente, para definir melhor as ideias, para prosseguir também com o processo ou até mesmo com os produtos finais, né? E nas reuniões a gente discutia bastante sobre os conceitos que a gente queria levar para frente, sobre as escolhas projetuais que a gente iria adotar
e sobre o que poderia ser melhorado no projeto. E aí eu, particularmente, fiquei responsável pela parte do paisagismo do projeto. E aí, dentro dessa parte de paisagismo, tinha desenho de piso. Eu fiquei responsável também pela passarela, né, que a gente chamou durante o projeto. Mas eu também dei uma passeada, digamos assim, por todas as outras frentes de trabalho, entre todos os grupos, auxiliando, dando opinião, recebendo crítica também, dando apoio, recebendo apoio e entendendo onde eu podia melhorar. Eu admito também que foram algumas semanas um pouco cansativas, mas eu acho que valeu muito a pena. Muito bacana, João. Eu estou aqui pensando, né? Enquanto você respondia as últimas perguntas, parecia uma coisa muito fácil, assim. Parecia que, ah, assim, eu nem imaginei que teve tanto trabalho envolvido, né? Tantas frentes de trabalho. E muito interessante, assim, muito legal você ter compartilhado isso com a gente, obrigada. E agora eu queria saber se teve alguma coisa na competição, né? Se teve algum detalhe dentro da competição que foi importante, que vocês não deram tanta atenção e que ficou como aprendizado para as próximas oportunidades que virão. Se teve algo importante para a competição que a gente deixou meio que passar ou faltar assim, eu acho que para nossa entrega final faltou em partes inovação. A gente não utilizou, digamos, recursos, tecnologias ou materiais de fato inovadores e isso não fazia parte do escopo da competição em si. E também não era algo realmente pedido, de fato pedido. Mas a gente acredita que inovar e buscar inovação é sempre algo importante, principalmente no nosso meio, né? Na nossa área da construção civil. Então, eu acho que buscar essa inovação para tornar o nosso projeto único e criativo foi algo que faltou e que a gente leva, na verdade, agora como um aprendizado. Outra coisa que a gente leva como aprendizado para as próximas competições é algo sobre organização. A gente é bastante organizado, somos pessoas bem organizadas, né? Mas a gente acabou pecando um pouco na parte de se organizar sobre o projeto em si. Apesar de tudo, a gente acabou não conseguindo realmente dividir e entender as fases do projeto. E eu acho que esse é outro grande aprendizado que a gente leva para as próximas competições. Cara, muito bacana. E é engraçado porque dá para perceber na sua fala o amadurecimento da equipe, né? Ao longo dessas etapas de projeto. E é por isso que agora, né, vamos falar um pouco sobre perspectivas e oportunidades, né? A Bauhaus Campus, ela reuniu ela reuniu estudantes de mais de 15 países, né? E eu queria saber como que vocês conheceram essa competição e o que fez vocês perceberem que valia o desafio. Na verdade, foi a nossa capitã que descobriu essa competição enquanto ela estava navegando pelo ArcDaily, que não sei se você conhece, é um site que é um site de arquitetura, né, onde tem várias notícias, detalhes e informações de projetos arquitetônicos ao redor do mundo, e também tem essa parte específica de concursos. Então a nossa capitã entrou, né, encontrou, na verdade, essa competição, entrou no ArcDaily, encontrou essa competição e achou bem interessante da gente participar, né? Por ser uma competição internacional de arquitetura, por ser sobre a Bauhaus, por ser uma coisa bastante fora da zona de conforto da gente, eu acredito que foi por isso que ela trouxe, né, para a gente da equipe essa sugestão. E a gente viu que realmente valia o desafio, valia a pena. E entrou de cabeça nessa. Ótimo, João. É assim, né? Eu queria saber agora de você, pessoalmente, como você acredita que essa experiência, né, numa competição internacional, ela afeta as perspectivas pessoais e profissionais que você tem hoje? Essa pergunta, que pergunta. Bom, essa experiência numa competição internacional com relação a Bauhaus especificamente é uma grande experiência, sabe?
não só de experimentar isso mesmo, de fato, essa sensação do concurso internacional, mas uma experiência a mais, né, para o currículo, para o histórico, para a formação mesmo. Os concursos, né, para a formação em arquitetura, os concursos, eles são muito importantes porque eles abrem as portas para um mundo profissional, exibindo o que você aprendeu na graduação para pessoas fora da faculdade. Eles são quase como um outdoor, sabe? Muitos arquitetos, eles ganham reconhecimento através de concursos, e eu acho que esse concurso internacional sobre a Bauhaus, uma escola tão importante para a arquitetura, ele pode abrir muitas portas e trazer muitas oportunidades. Eu acho que não só para mim, mas para todo mundo que participou desse concurso, não só da Minerva mesmo, mas inclusive de outras equipes que participaram do concurso também. E esse concurso foi realmente enriquecedor para a minha formação e me tirou bastante da zona de conforto, por ser a minha primeira competição com a Minerva, por eu estar também em contato com uma coisa que eu gosto muito, mas na faculdade eu nunca tive realmente uma experiência tão intensa quanto com esse concurso. Incrível, João. Realmente também é a minha primeira vez, né? A gente entrou junto na Minerva, inclusive, isso já foi citado aqui na nossa entrevista. E eu acho que é emocionante, assim. E eu fico pensando, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre futuros possíveis, né? Pensando nesses futuros possíveis e na atual conjuntura, quais portas que você acredita que se abrem, né, para os estudantes da UFRJ? Sobre isso, eu acho que essa competição ela mostra que é possível a gente abrir um olhar para o mundo. Eu acho que o arquitetura, quando ele disponibilizou as pranchas recebidas por todos os participantes do concurso, ele deu essa possibilidade de ver o trabalho que é desenvolvido em outros lugares do mundo, a arquitetura que é feita em outras partes do mundo, em outras faculdades. E para a gente, desse universo da construção civil, isso é muito importante, é muito enriquecedor. Eu acho que essa é a parte mais legal desse concurso. E eu acho que isso só foi realmente possível com essa conexão, essa democratização do conhecimento, digamos assim, que está sendo vista e posta em prática atualmente. Então, eu acho que esse desafio de uma competição internacional em outra língua, com o obstáculo da distância, abre as portas para nós estudantes desse novo olhar para o mundo e o que está sendo produzido nele. E isso é enriquecedor e gratificante para a gente, como membro da Minerva, mas também como estudante de arquitetura e de engenharia civil. Muito legal, né? Momentos anteriores a gente discutiu sobre isso, né? Até antes um pouquinho da nossa entrevista ali naquele momento de briefing, a gente conseguiu perceber que essa porta que se abre para a Minerva não é só para a Minerva, né? E como você bem disse, como estudante da UFRJ, era uma oportunidade que antes a gente não enxergava e a partir do momento que a gente abre essa porta, a gente percebe, caramba, tem isso e tem muito mais. Então, agora, para finalizar esse nosso papo, né, João, eu queria saber o que vocês, como equipe Minerva Civil, almejam, né, para poder se reinventar mais uma vez. A gente, como equipe Minerva Civil, a gente almeja sempre inovar, sempre buscar a melhor resposta, a melhor solução, tanto voltada para o foco da arquitetura quanto para o foco da engenharia. A gente busca sempre o nosso máximo nos concursos que a gente participa e nas outras atividades que a gente tem, que não são poucas. E sempre buscando melhorar também com os nossos erros. A gente entende que errar é muito importante também para o nosso desenvolvimento, para o processo e para o nosso aprendizado. E eu acho que a nossa próxima competição ela vai mostrar isso, esses aprendizados e essa busca tomando forma e definindo um projeto inovador, criativo, cheio de identidade. Mas eu acho também que não são só as competições, né? A Minerva ela está envolvida em muitas outras coisas. E eu acho que só acompanhando mesmo a gente para saber o que vem por aí. Exatamente isso, João.
Com a sua resposta, né, eu quero aproveitar para te agradecer pela disponibilidade, por estar aqui também representando a Minerva. Quero agradecer a Minerva pela oportunidade também de estar aqui representando a equipe, poder estar falando em nome da equipe. E quero agradecer a você que ficou aqui com a gente até o final. E se restou alguma dúvida e você quer saber mais sobre a gente, você pode ler, né, o QR Code que se encontra bem aqui nesse slide. E a gente espera que tenha sido um momento de muito crescimento. E qualquer dúvida é só entrar em contato. Até a próxima!